Então, bom dia. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar as desapropriações de imóveis através de declarações de utilidade públicas ocorridas durante o ano de 2021, a serem utilizados pela Secretaria da Educação nos termos do processo 30 de 2022. Às 9h04 do dia 4 de março de 2022. Presentes este vereador, Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, relator desta comissão, e vereador Sérgio Pereira Brum, também membro desta comissão. Além disso, nós temos aqui, junto conosco, representante da OAB, doutor Carlos Rios, Marcos Rios, e que está conosco. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a Ordem dos Advogados, na pessoa da nossa presidente, doutora Márcia Negrisoli, por atender o convite desta Câmara Municipal e também disponibilizar o advogado especialista para nos acompanhar. Bom, hoje a pauta desta reunião aberta, ela é voltada para a oitiva do senhor Valmir Henrique Vitorelli Braga, que foi convidado a vir, senhor Dosimar Rosim, também convidado a vir, e tínhamos o Daniel de Moraes, que é corretor na nossa cidade, já havia informado da impossibilidade de vir e foi reagendado para uma nova data, então a gente já disparou o convite para que ele possa comparecer numa outra data, e também do Daniel Fernandes de Freitas, que é servidor do município e foi convocado, então deve estar presente. Bom, nós temos algumas deliberações iniciais. Um dos convites que nós havíamos remetido não chegou à residência das pessoas que seriam a senhora Marília Guedes de Azevedo e Roberto Palota. Então, nós já conversamos aqui previamente com o senhor relator, tivemos a informação que a senhora Marília, ela tem 91 anos de idade. Por isso, já é comum aqui, acordo da comissão especial, que nós declinaremos essa oitiva em virtude da idade da senhora e apenas enviaremos o convite, tentaremos reenviar ao senhor Roberto Palota. O primeiro ato desta manhã seria a oitiva do senhor Valmir, que já havia enviado um ofício questionando o motivo dele ter sido convidado. Nós reiteramos o convite, dizendo da importância de todos virem e trazerem as suas informações. No entanto, já são 9h07 e 8 minutos. O senhor Valmir não chegou. Eu vou, então, passar aqui a palavra ao vereador Borgo, que é o nosso relator, para que possa fazer alguma consideração. Não tendo nenhuma consideração, nós vamos, então, suspender essa reunião até o horário da próxima oitiva, que seria às 10 horas, na expectativa de que a próxima oitiva possa chegar, que também é convidado, E acho que é importante a gente cumprir todo o ritual aqui, os procedimentos, para que, e nós só, mais uma vez, reforço, você que está aí em casa, você que está assistindo, nosso objetivo é dar transparência e verdade ao processo. Por isso
que as pessoas que são convidadas, seria de grande importância que estivesse presente. Vereador relator, tem alguma observação? Bom dia, senhor presidente, vereador Serginho Brum, Dr. Lima Júnior, consultor jurídico desta casa, Dr. Marcos Rios, representante da OAB, população que nos acompanha. Presidente, era previsível que algumas pessoas não iriam contribuir com a população. Nós estamos aqui na Casa do Povo e quando não contribui com a Câmara, não contribui com o povo. Por isso, vou solicitar auxílio do jurídico, da OAB, pois vou solicitar a judicialização com a condução coercitiva e posterior pedido de quebra de sigilo bancário daqueles que não participarem, que não contribuírem e não aceitarem o convite desta Câmara. Nós temos aquisições no valor de 35 milhões, temos apontamentos diversos sobre possíveis irregularidades e a população nos cobra um parecer. Não é incomum a população questionar se vai acabar em pizza, no jargão popular. É óbvio que a Comissão Especial de Inquérito, ela não prende prefeito, ela não caça prefeito. A Comissão Especial de Inquérito nada mais é que o inquérito. Uma natureza de inquérito para investigação. E é óbvio que nós precisamos da colaboração. Primeiro passo, pela legislação, pela lei orgânica, os servidores têm obrigação de comparecer, mas quem não tem vínculo com a prefeitura, em tese, em princípio, não teria essa mesma obrigatoriedade. Porém, pelo que nós levantamos, pelo princípio da simetria constitucional, amparando-nos na Constituição Federal, nas CPIs que existem na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, aonde há sim a possibilidade da condução coercitiva dos poderes, inclusive para quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, tributário, enfim, sempre com auxílio do Judiciário. Porém, eu já adianto aqui publicamente e antecipando ao nosso consultor jurídico, ao representante da ordem, que irei peticionar nos autos para que isso aqui não se torne um padrão da não contribuição. Então, até segunda-feira estarei peticionando, pedindo análise para condução coercitiva daqueles que não comparecerem, assim como a quebra, o afastamento de sigilo bancário, para a gente ver como é que foi feita essas manifestações. Por enquanto é só. Muito obrigado, presidente. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador Júnior Locadora, né, também está aqui, Edmilson Marinho Júnior Locadora, vereador Benedito Roberto Meira, que também se faz presente aqui conosco, e eu gostaria de passar a palavra, não sei se o vereador Serginho, né, e o Locadora tem alguma posição, senão nós faremos aqui a suspensão da sessão. Vereador Serginho, tranquilo? Locadora, também tranquilo. Então, nós vamos... Locadora? Não, presidente, só ia falar isso, tranquilo também. Tá bom. Então, nós suspendemos a sessão às 9h12 e retornaremos às 10h, na expectativa de que o próximo convidado possa colaborar, estar presente conosco. Está suspensa a sessão às 9h12. Sessão não, reunião. Bom dia a todos. Às 10h em ponto, nós estamos retomando os trabalhos da terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar as desapropriações de imóveis através das declarações de utilidade públicas ocorridas durante o ano de 2021. A serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação nos termos do processo 30 de 2022. Bom, o nosso segundo ato da reunião de hoje seria ouvir o convidado Dosimar Rosim, já que o senhor Valmir Henrique Vitorelli Braga já não veio às 9h, às 10h o senhor Dosimar ainda não se faz presente,
nós, mais uma vez, gostaríamos de registrar o pedido à população e a todos aqueles que forem convidados que pudessem estar presentes, pois nós temos quase 400 mil habitantes na cidade que desejam ouvir a verdade, esclarecer a aquisição de cerca de 34 milhões de reais em imóveis no último ano e que tem esse anseio. No entanto, depende muito da colaboração daqueles que forem convidados e que eventualmente puderem ter uma informação. Nós não temos a presença do senhor Dosimar Rosim, que era quem deveria ser ouvido às 10 horas. Na sequência, nós temos o senhor Daniel Fernandes de Freitas, que está lotado no gabinete da prefeita e que foi convocado. Então, o Daniel deve estar presente, caso não esteja, nós, obviamente, tomaremos as providências que cabem a nós. E que nós temos a possibilidade enquanto Câmara Municipal, mas não tendo nenhuma informação, nenhuma ponderação dos membros da comissão, nós suspenderemos novamente a sessão até a chegada do Daniel, para que a gente possa dar sequência na oitiva. Senhor relator, tem alguma observação em relação? Senhor presidente, só para pontuar, para hoje também estava prevista a oitiva do empresário Daniel Moraes, né? Daniel Moraes. Que ele nos comunicou que, devido ao feriado prolongado, que ele estava em viagem, mas dando ali uma resposta e dizendo que participaria. E reitero, seu Valmir Henrique Victorelli e Dosimar Rosim, que nós temos informações que eles não participam da administração pública, mas pelas nossas informações que chegaram até esses vereadores, que teriam participado de algumas vistorias de imóveis que foram adquiridos pela prefeitura. Então, nós gostaríamos de saber qual que é a participação, se ouviu, o que viu, com quem conversou, por que participaram. É informação relevante para o processo. E, infelizmente, não compareceram, por isso que eu reitero que, se isso aí se transformar numa prática, nós precisamos levantar, nós estamos aqui numa comissão especial de inquérito e, pelo princípio da simetria constitucional, assim como acontece nas CPIs, na Câmara e no Senado, este relator estará peticionando, pedindo a condução coercitiva dos convidados que não comparecerem, assim como o afastamento do sigilo bancário, para ver quem que recebeu o dinheiro das desapropriações, se foi transferido para mais alguém, quanto receberam, o que aconteceu, que é muito importante para o esclarecimento. Nem todos os fatos, até por precaução, nós recebemos algumas informações, denúncias, mas para não fazer um pré-julgamento, para preservar a intimidade das pessoas, a honra, a imagem, né, doutor? Nós acabamos não adiantando, não dando conhecimento público em respeito, porque não está nada comprovado. Mas como trabalhamos numa comissão especial de inquérito, nós não podemos deixar de levar adiante essas investigações, por isso que já, de antemão, justifico o pedido que irei fazer até segunda-feira pela judicialização, para que isso aqui não se torne rotina. Acredito que os demais convidados irão contribuir e comparecer, pois é um clamor da população de Bauru para investigar como é que foi feitas as aquisições em processos que tem todos os indícios ali que de início seriam compra e venda. Nós temos informações, por isso que seria importante o comparecimento dessas pessoas aqui, que uma imobiliária em Bauru anunciou um imóvel por 3.700.000. 4.700. 4.700? 4.700, chegou a ter uma conversa, doutor, entre a imobiliária e
a prefeitura, com vistoria no local, onde o corretor diz que poderia, que era pagamento à vista, poderia pagar R$ 4.500, às vezes até menos, só que com o procedimento de desapropriação foi pago R$ 4.900, num imóvel que teria sido avaliado por R$ 2.700. Nós temos imóveis aqui, a maioria desses imóveis, tudo acima da certidão de valor venal da prefeitura. E nós sabemos que foi feito recentemente uma avaliação onde corretores participaram, imobiliárias participaram do processo para chegar ao valor venal desses imóveis. E quem é corretor, quem trabalha na imobiliária sabe que o valor venal da prefeitura está compatível com o valor de mercado. Mas nesses processos, acho que é todos ali, tudo acima, avaliado e muito acima do valor venal. Então, quer dizer, ninguém aqui está brincando. A população está acompanhando esse trabalho. A população nos cobra. Poxa, vai virar pizza, vai terminar em pizza. É óbvio, aqui, a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, não prende prefeito, não caça prefeito, mas nós temos a obrigação de investigar. E da minha parte, tenho certeza que dos demais vereadores desta comissão, nós não vamos medir esforços para que, se tem alguma coisa de errado, que venha a público e que seja apurado. Se não tem, não fez mais do que obrigação. Obrigado, presidente. Perfeito. Eu gostaria só de registrar aqui a presença dos demais membros da comissão, o vereador Serginho Brum, o vereador Edmilson Marinho Júnior, o locadora, também dos vereadores Pastor Edson, do Benedito Roberto Meira e também do nosso consultor jurídico, os servidores da casa, e representando a OAB, o Dr. Marcos Rios, a quem nós agradecemos mais uma vez. Considerando que nós ainda não temos o convocado, nós vamos suspender essa reunião. O Serginho Brum quer fazer uma fala. Fica à vontade, Serginho. Bom dia, presidente, bom dia, relator, a todos os membros aqui, aqueles que nos acompanham. Tendo em vista que os convidados não compareceram e o Daniel Moraes disse, nos comunicou que não iria estar presente, nós temos uma lacuna aí de tempo até às 12 horas, E o próximo a estar presente é o Daniel Fernandes Freitas, que no caso é convocado por ser servidor. Teria possibilidade de entrar em contato, no caso dele estar vindo, se apresentando, já que a essa casa... num desses horários aí até às 11 horas, alguma coisa assim. O senhor está perguntando? Estou perguntando para você. Vereador Serginho, já foi feito isso pelos nossos servidores da casa e nós estamos aguardando a chegada dele. Assim que ele chegar, acredito eu que de maneira até antecipada, nós o ouviremos. Foi essa informação que nós obtivemos através do Augusto, que é servidor dessa casa. Caso ele não chegue às 12 horas, nós estaremos aqui. Ou antes, a partir do momento que ele chegar. Obrigado, presidente. Perfeito. Não tendo nada mais a tratar neste momento, nós vamos suspender essa reunião às 10h11. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui às 11h53 do dia 4 de março, reabrindo a terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar as desapropriações de imóveis através de declarações de utilidade públicas ocorridas durante o ano de 2021 a serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação nos termos do processo 30/2022. Fazendo a reabertura dos trabalhos aqui, eu gostaria de destacar aqui a presença do nosso vereador relator, Luiz Eduardo Penteado Borgo, do vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior, o locadora, membro da comissão também, e do vereador
Sérgio Pereira Brum, o Serginho Brum, também membro desta comissão. Gostaria ainda de destacar que estiver aqui presente conosco o vereador Benedito Roberto Meira, o vereador Guilherme Berriel e também o vereador Edson Miguel de Jesus. Também gostaria de agradecer novamente a presença do representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Rios, que hoje representa a OAB, e também a presidente Márcia Negrisoli, por estar apoiando todos os trabalhos, dando suporte a todos os trabalhos desta Comissão Especial de Inquérito. Além de agradecer o nosso consultor jurídico, Arildo Lima Júnior, e também o Augusto, nosso servidor que se faz presente, também os jornalistas da Câmara Municipal, Guilherme, Nelson, todos os servidores que estão nos auxiliando. E agradecer também a presença do Dr. Daniel Fernandes de Freitas, que também que foi convocado, e a pauta desta hora da reunião é a oitiva do Dr. Daniel. Então, agradecer a presença do Dr. Daniel. Nós vamos direto já às oitivas, lembrando aqueles que estão nos assistindo e registrando, às 9 horas nós tínhamos a oitiva do convidado Valmir Henrique Vitorelli Braga, que não compareceu. Às 10 horas, do Dosimar Rosim, que era convidado, também não compareceu. Às 11 horas, do empresário do ramo imobiliário Daniel Moraes, que justificou a sua ausência em virtude de viagem já estabelecida e será reagendado para a nova oitiva. E agora às 12 horas, um pouco antecipado, do Dr. Daniel Fernandes de Freitas, convocado. Dr. Daniel, eu acho que para a gente iniciar a oitiva, antes até de passar a palavra aos colegas, seria importante que o senhor pudesse se apresentar, Eu acho que dizer qual a sua atribuição, as suas atividades na Prefeitura Municipal, e também falar aquilo que o senhor tem vontade de dizer nesse início de oitiva, para que a gente então possa proceder algumas perguntas que temos ao senhor. Muito obrigado pela presença, um bom dia, seja bem-vindo a essa casa aqui. Bom dia, presidente, bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os presentes. Meu nome é Daniel Fernandes de Freitas, sou assessor de gabinete da prefeita Suelen, onde desempenho todas as minhas funções assessorando tudo que é me designado por ela a fazer durante o dia. Sou formado em Direito, sou advogado e, basicamente, eu não tenho uma rotina diária. A gente resolve os problemas, acompanha reuniões, a gente faz o dia a dia aí do que ela vai pedindo para a gente fazer. Acompanhamos vereadores, solucionamos problemas, a gente atende vereadores, como a gente já atendeu vários aqui. Isso daí é um resumo do que um assessor faz no gabinete. Perfeito, doutor Daniel. O senhor, só uma pergunta, o senhor iniciou na prefeitura no início do mandato da prefeita Suelen? Eu iniciei meus trabalhos em 16 de fevereiro de 2021. Tá, perfeito. Então tá, 2021. Tá, eu tenho algumas perguntas aqui, talvez iniciais, mas eu também gostaria de deixar os vereadores, relatores, se entenderem que eu posso fazer a pergunta. Vereador relator. Vereador relator, fica à vontade para iniciar as perguntas. Doutor Daniel, bom dia. Doutor, o senhor é advogado, qual que é a sua especialidade, sua área de atuação? Eu trabalho no direito público há 6 anos. Direito público. Quantos dias por semana o senhor fica em Bauru? Eu venho todos os dias trabalhar, exceto os dias que ela pede para mim fazer algum serviço externo. Nós sabemos que tem vários cargos de assessoria no gabinete, que assessoram a prefeita. Especificamente, a sua participação em relação
a esse processo que teve de desapropriação desses imóveis. Qual foi a sua participação? O senhor teve ciência? O senhor chegou a ler esses processos, a orientar a prefeita? Se o senhor fizesse uma explicação para a gente nesse sentido. Eu auxilio no trâmite dos processos administrativos que passam pelo gabinete, mas qualquer tipo de orientação jurídica que tem que ser dada para a prefeita é através da SNJ, que lá tem os secretários e os procuradores de carreira para dar as orientações. Mas o senhor chegou a orientar a prefeita em algum momento? Doutor, só para deixar claro, o senhor sabe disso, né? O senhor tem noção como advogado, mas todo depoimento que é dado aqui em plenário, provavelmente esse relatório será encaminhado às autoridades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Civil, e por isso a importância dos depoimentos. Tá? Óbvio que o senhor sabe disso, mas é bom para que a população também que está nos acompanhando saiba que, apesar de não estar aqui sob juramento, sobre crime de falso testemunho, mas é óbvio que todos que comparecem aqui, o que fala aqui, depois, caso não seja ratificado ou que venha a ser retificado futuramente, a gente sabe que acaba dando algum problema. Eu gostaria, inclusive, vereador relator, de lembrar que está sendo transmitido ao vivo, né? Fica gravado e à disposição nos canais do YouTube tudo aquilo que a gente está tratando aqui. Então, de modo geral, o senhor chegou a orientar a prefeita de alguns procedimentos específicos nesses processos? Olha, a leitura de todos os processos administrativos, eles passam por todos os assessores do gabinete. Normalmente sou eu que acabo lendo os processos administrativos para sentar junto com a prefeita, para, diante da orientação dela, a gente dar os despachos, tá certo? Mas orientação jurídica para ela nenhuma. Que tipo de orientação, então, que o senhor passa para ela? Ela pergunta mais o dia a dia do prosseguimento. Olha, depois dessa fase, para onde que a gente vai encaminhar? Os ritos administrativos. Porque são muitos, tem segmentos que tem que... Depois dessa fase, a gente tem que mandar para qual secretaria exatamente, tudo. Então, essa parte mais que eu oriento ela. O senhor chega a escrever os despachos dela? Porque nós questionamos essa situação aqui e ela não ficou bem claro se ela que escreve, se a letra é dela no processo, até que eu entendi que teve um prejuízo em cima disso, que eu queria mostrar os despachos. Mas o senhor chega a escrever o despacho para ela? Tem letra dos A prefeita dita alguns despachos e eu escrevo sim. Essa letra que o senhor está perguntando é minha, porque eu já vi isso daí, o senhor mostrando para ela. A prefeita disse aqui para a gente que desde o início do processo a intenção era pela desapropriação. Só que em alguns documentos nós vimos ali que o trâmite era feito, inclusive um desses despachos, aonde ela autoriza a confecção de uma minuta para vir para a Câmara pedir autorização. O senhor lembra de ter dado esse despacho, que é o principal desse processo? O despacho para fazer a minuta do projeto de lei? Isso. A prefeitura orientou para a gente encaminhar para a SNJ para elaboração da minuta. Mas, posteriormente, ela optou em fazer uma desapropriação e não fazer uma aquisição nos moldes tradicionais. Mas, naquele momento, o senhor, como advogado, atuante há 6 anos no direito público, quando a prefeita diz que vai pedir uma elaboração de uma minuta para autorização da Câmara, o senhor tinha ciência que, se fosse desapropriação, não precisaria de autorização da Câmara. Desculpa a pergunta, por favor. Quando foi feito esse despacho, a prefeita ela fala com o senhor mesmo, que confirmou agora que acabou escrevendo esse despacho, que a prefeita orienta para fazer determina pelo despacho dela, a fazer uma minuta de projeto para descer para a Câmara de autorização legislativa. Se é autorização legislativa, é compra e venda, porque desapropriação não precisa de autorização. Como o senhor viu no despacho aí, era o início do processo. Depois, no decorrer do processo, foi optado pela prefeita em fazer a desapropriação, após as avaliações e o trâmite corriqueiro. No decorrer do processo, então, que alterou para desapropriação?
Sim, está no processo, né, doutor? Mas é porque a prefeita disse que não, por isso que eu estou insistindo nessa questão. A prefeita disse no depoimento agora, semana passada, que desde o início foi optado pela desapropriação. Então, pelo que você está me falando, então, foi alterado, foi mudado o procedimento. Que eu me lembro no depoimento dela, ela afirmou que no princípio, nesse processo, por até mesmo que o senhor está falando, não, mas eu quero, ela pediu quero isso. saber o seu depoimento, doutor Daniel. O dela a gente tem gravado. O senhor disse, pelo que eu me lembro, o depoimento dela, para a gente não ter aqui que mostrar novamente. Eu estou querendo saber pela sua experiência, pela sua participação, porque se o senhor chega a escrever o despacho para a prefeita, eu entendo que o senhor goza da mais extrema confiança da prefeita. Na verdade, todos os despachos, doutor, quem dos vereadores já participaram no final do dia aí, senta aí a prefeita ou ela com outro assessor e ela vai orientando da forma que ela quer que despacha. Eu não escrevo o despacho dela longe dela, é na frente dela, tá? Então ela acompanha, ela vê, se ela pede para modificar, a gente reedita, faz tudo o que tiver que ser feito. Mas pela sua especialidade, 6 anos advogado no direito público, assessor da prefeita que às vezes escreve o despacho para ela. No momento em que o senhor escreveu, ela ditando, para a confecção de uma minuta para autorização legislativa, o entendimento do senhor ali é que seria desapropriação ou compra e venda? No momento que ela pediu o despacho, ela pediu para fazer a minuta do projeto de lei para compra e venda. Posteriormente, ela optou em desapropriação, como consta no processo. Perfeito. Era isso que, porque foi bem claro aqui o depoimento dela que seria desapropriação. E pelo que nós vimos no processo, teve uma alteração em determinado momento de compra e venda para desapropriação. O senhor chegou a ter contato com algum proprietário, ex-proprietário desses imóveis que foi desapropriado? Que eu me lembre não, doutor. O senhor chegou a fazer alguma vistoria de imóvel? Também não. Nunca foi nesses imóveis que foram adquiridos? Para não falar que eu nunca fui, eu fui na nova sede da educação semana passada. Na onde, doutor? Desculpa. Nova sede da educação ali no staff. Ali. Certo. O senhor tem ciência se o pai e o cunhado da prefeita participaram de alguma dessas diligências? Não. Não participaram ou não tem ciência? Não tenho ciência de nada. Certo. Acho que por enquanto, presidente. Bom, vou abrir aqui a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer suas considerações e perguntas. Vereador Locadora. No momento eu tenho duas. Primeiramente, boa tarde, obrigado por ter vindo presencialmente. Chegou a trabalhar sábado e domingo alguma vez na secretaria? Se eu trabalhei de sábado e domingo? Não, doutor. Não? Não. Só mais umas no momento. Você tem algum negócio fora de Bauru? Eu tenho o restinho do meu escritório, que é as ações que eu tinha antes de trabalhar, que está finalizando, mas é fora do meu horário de expediente. Qual cidade que é? Jaú. Jaú. Só essas duas no momento. Posso fazer mais duas perguntas, presidente? Fique à vontade, vereador relator. Doutor, em determinado momento do processo, o servidor da Secretaria de Obras, que faz a avaliação, Júlio César, ele dá um despacho orientando a uma orientação jurídica. Esse despacho ele vai direto, ao invés de ir para o jurídico, ele vai direto para a prefeita, que foi um ato anterior a esse despacho autorizando a minuta, ou melhor, desculpa, a prefeita ela pega esse despacho do Júlio César, que ele pede para fazer uma orientação do jurídico, porque eles estavam em dúvida, é a próxima pergunta que eu vou fazer, e aí a prefeita manda direto para fazer a avaliação. O senhor lembra desse trâmite? Eu quero chegar ao seguinte, foi seguido toda a orientação do jurídico? Doutor, em relação à avaliação, no momento que o servidor questionou,
nada impediria ele de fazer e, posteriormente, como foi feito, subir ao jurídico. Simplesmente o fato de ir ao jurídico já sobrecarregado para analisar se ele tinha que avaliar um processo ou não, era desnecessário no momento, por isso a prefeita determinou que ele fizesse a avaliação e depois, posteriormente, fosse ao jurídico como foi. Isso é uma suposição sua ou é fato, ocorreu? Não, fato. Fato. Perfeito. Porque poderia ter ido para o jurídico falado que não poderia ter sido desapropriação e sim compra e venda, onde inviabilizava nesse momento a avaliação. Mas se isso ocorreu, eu estou satisfeito com a sua resposta. Em determinado momento, um dos procuradores, ele alega que enquanto ele estiver naquela função de chefe da PPI, que ele não aceitaria pressão em cima dos procuradores. O senhor teve ciência, porque consta nos autos, tem um parecer jurídico em cima disso, e eu acredito que ele não falaria isso à toa. Existiu algum tipo de pressão em cima dos procuradores para mudar esse procedimento? Não. Não existiu nenhum tipo de pressão? Não. Certo. Outro fato, no prédio da Staff, a intenção, pelo que nós vimos, ou melhor, qual que era a intenção inicial em relação ao prédio da Staff? Isso daí o senhor tem que perguntar para a secretária da Educação, porque ela que justifica a desapropriação, doutor. O senhor não tem ciência disso aí? Eu não tenho conhecimento técnico porque ela escolheu ele ou... O senhor não assinou, o senhor não deu, então, nenhum despacho, não tem nenhuma letra do senhor nesse processo da Staff? Despacho ordenado pela prefeita, como eu falei, sim. Agora, o porquê ela escolheu esse ou não, o senhor tem que perguntar para ela, para o vereador. Eu não posso pegar a subjetividade dela e eu afirmar aqui. É público, isso aí a gente consegue no site da prefeitura, tá? Mas eu vou perguntar para o senhor, qual que é o seu salário na prefeitura como assessor? Meu salário de assessor acho que é 5.285. 5.285, um advogado especialista, atuante na área de direito público, e a sua participação, então, nesse processo foi somente escrever o despacho para a prefeita. Você não chegou a orientar ela, que seria o normal de um assessor. O senhor não chegou, então, a orientar a prefeita de o que ela deveria fazer ou não. Então, pelo que eu estou entendendo, a sua participação nesse processo, ganhando mais de R$5.000, um advogado com anos de carreira na área de direito público, a sua participação era escrever o despacho da prefeita. O senhor não dava orientação para ela o que ela deveria fazer ou não? Doutor, quando ela pede a minha orientação, eu passo. Quando ela pede para mim executar algum tipo de serviço, eu faço. Eu acredito que qualquer assessor só faz o que ele é pedido. E em relação a esse processo, ela pediu alguma orientação sua? Jurídica eu não dou orientação, eu dou opinião como assessor, tá? Não dou opinião jurídica para não interferir no trabalho dos colegas. E qual foi a sua opinião, então, a sua assessoria? Porque opinião no direito é a assessoria. Qual que foi a sua assessoria, a sua orientação, a sua opinião a respeito? Porque o prédio da Staff, ao que consta, ele foi iniciado para ser uma escola por compra e venda. Depois mudou, não ia ser compra e venda, ia ser desapropriação. Depois não ia mais ser escola, virou a diretoria da Secretaria da Educação. A justificativa foi juntada nos autos uma semana somente antes de sair o decreto de desapropriação. E na justificativa era para lá ter o NAPEM. Só que a prefeita vem aqui na semana passada e diz que o NAPEM era justificativa para adquirir o prédio do Damásio. Quer dizer, nesse processo você não deu nenhuma orientação para ela? Nenhuma orientação jurídica. Ela não, e fora jurídica, administrativa? Como eu falei para o senhor, eu só dou orientação do andamento, para onde que tem que ser encaminhado agora, essas coisas. Nesse processo só foi isso. Só de encaminhamento, a respeito... Nesse processo sim, doutor. A respeito de compra e venda, em todos esses processos, Staff, Guedes Azevedo, prédio do Damásio, prédio da Vila Cardia do Galpão, enfim, todos esses imóveis. Você chegou a dar alguma orientação para ela durante o processo de que não deveria ter sido feito por desapropriação? Não. Que tipo de orientação que o senhor passou para ela, doutor? Doutor, é relativo, o senhor está perguntando diversos processos. Sim. Eu não lembro o despacho de todos, se algum deles ela pediu orientação para mim. Mas nem sempre, não sei como é que o senhor despacha seus processos no dia a dia.
nem todo processo o senhor tem dúvida. Então, se o senhor não tem dúvida, o senhor não pede uma orientação. No caso, o que o senhor está querendo saber se eu dou algum tipo de orientação jurídica. Como eu já falei para o senhor antes, eu não dou. Quem dá orientação jurídica é a CNJ, o secretário e o procurador-geral. São esses membros que têm poder jurídico no município. O que eu quero saber... Eu sei bem o meu local no município, e não é porque eu tenho experiência jurídica, eu estou me rebaixando a simplesmente a executar o que está sendo pedido. O que eu quero saber, doutor, é especificamente qual que é a sua função no gabinete. Porque eu imagino que um prefeito ele contrata um advogado experiente para ganhar mais de R$5.000, que trabalha de segunda a sexta-feira dentro do gabinete, eu imagino que não seja só para dar despacho, para escrever. Sendo que a autoria, a prefeita que dita. Então é isso que eu quero saber. Em relação a esse processo, que movimentou R$35 milhões, que começaram através de uma compra e venda e terminaram com desapropriação, aonde vossa senhoria, onde o senhor, pelo que nós presenciamos, pelo que nós entendemos, conta com a confiança da prefeita. Então não é possível que a sua participação nesse processo seria só escrever o despacho da prefeita. Doutor, infelizmente não se muda a realidade, foi isso. Por mais que o senhor insiste em refazer a pergunta, não foi. O doutor Manuel Lozira já participou de reuniões comigo, a gente acompanha e ele pode verificar que raramente é pedida a minha opinião. Outros vereadores também. E sempre que necessita de uma orientação jurídica, participa o secretário da SNJ, o procurador-geral ou um procurador de carreira. O senhor não teve participação, então, nesse processo de orientação? Não tenho participação jurídica, doutor, já te respondi. E qual a participação que o senhor teve? Doutor, o senhor está repetindo a mesma pergunta. Eu estou até o senhor falar a verdade para a gente, doutor. Doutor, eu já te falei. Eu quero saber qual que é a participação que o senhor teve. Eu quero que o senhor seja liso, aberto, claro para a gente. Doutor, qual foi a participação que o senhor teve nesse processo perante a prefeita? Qual participação, o que o senhor orientava ela? A orientação, novamente, para onde vai direcionar agora, depois desse fato aqui, a gente manda para onde? Essa parte de encaminhamento, para onde vai, para que a secretaria vai. Sim, senhor. O senhor não conversava com o procurador, o senhor não orientava, não pedia orientação para instruir a prefeita, o senhor está afirmando isso? Tá. As únicas conversas que tem com qualquer outra secretaria, qualquer outro órgão, é perguntar o andamento e pedindo se o processo pode ir um pouco mais rápido, por que está demorando, o que aconteceu, se está faltando algum documento, só nesse sentido. Nesse sentido. Existia alguma pressa era cobrada a agilidade dos procuradores? Teve procurador que disse que deu o despacho dele, era 1h da manhã. Era cobrado esses procuradores para que fosse agilizado o processo? Olha, tudo no município a gente tem pressa, tá certo? Nem tudo, agora, né, doutor? Agora, em relação ao horário que o procurador trabalhou ou não, o senhor pode perguntar para ele. Não, eu vou perguntar. 1h da manhã. Mas eu estou perguntando para o senhor se o senhor fez essa cobrança de agilidade. Não. O senhor acabou de falar. O senhor falou, meu trabalho era pedir para agilizar. Sim, mas eu não pedi para ele ficar trabalhando até 1h da manhã para fazer nada. Mas o senhor pedia para a procuradora agilizar o processo? Perdão? O senhor pedia para a procuradora agilizar o despacho em processo? Nesses daí, especificamente? Em todos esses processos? Sim. A mando de quem? Alguém te cobrava para dar essa agilidade? A prefeita te cobrava isso? Não. Todos os processos precisavam ser finalizados, como o senhor sabe, estava à véspera de encerrar o ano, tá certo? E nesse sentido, o senhor sabe que além das desapropriações para as escolas começarem o ano aí letivo, a gente também tem o encerramento do ano, fechamento de contabilidade, tudo isso, então eles precisavam ser encerrados. Janeiro começa o ano sempre atrasado, então tudo poderia atrasar mais. Então o senhor no seu trabalho, o senhor tinha plena ciência de que tinha que agilizar esse processo por causa do final do ano? Sim. E aí o senhor cobrava a agilidade dos procuradores de livre iniciativa ou porque a prefeita te cobrava? Não só a prefeita, a secretária pedia para finalizar os processos. Então você tinha ciência de todo o trâmite processual? Nem sempre, eles passavam onde estava o problema, olha, está atrasando, está demorando muito em tal lugar, será que dá para verificar o que aconteceu, por que está parado? O senhor era sempre motivado? Sim. Quem te motivava, além da prefeita? Secretário. A secretária da Educação? Sim, senhor. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos aqui, que vai vir o depoimento, mas nós já chegamos ao nosso conhecimento, que no meio do ano, em julho de 2021, uma imobiliária de Bauru foi contactada
e de um imóvel que foi adquirido posteriormente, e havia um anúncio nas redes sociais, nós temos a foto desse anúncio, de um imóvel por R$4.700.000. Moraes Imobiliária, para ser mais específico. Aí a Moraes Imobiliária, através dos seus corretores, fizeram uma diligência no imóvel na Vila Cardia, onde vai ser o galpão o estacionamento, lá vai ter os veículos. E aí nós temos informações que foi oferecido por R$4.500.000, podendo chegar mais barato. Demorou 3 meses. A prefeitura não teria acionado esses corretores, essa imobiliária de novo. No final do ano, por coincidência, acaba adquirindo através da Top Imóveis. O senhor tem ciência disso? O senhor sabia que teve esse contato? Não. De servidores da educação com a Moraes Imobiliária? Não. Perfeito, estou satisfeito, presidente. Perfeito. Vamos passar aqui a palavra ainda aos membros da comissão, vereador Sérgio Brum. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, vereador. Algumas perguntas o Borgo acabou fazendo, né? Eu tinha anotado aqui. Gostaria de saber, a documentação assinada pela prefeita passava pela análise de quem? A documentação passa pela análise jurídica, passa pelas secretarias e lá no trâmite do gabinete, eu ou outros assessores auxilia ela nos despachos diários. Certo. O secretário de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, por exemplo, ele assessorava a prefeita em relação a desapropriações dos imóveis relacionadas a essa SEI? A orientação jurídica vem sempre da SNJ, ou dos secretários do procurador-geral ou de algum procurador. Eu não acompanho todas as reuniões da prefeita, tá? Então, não sei se ela chegou a pedir orientação especificamente do Gustavo, ou do procurador-geral, ou de algum outro procurador. Os demais procuradores, além do secretário Gustavo Bugalho, eles assessoravam a prefeita na tomada de decisão? Eu participei de reuniões onde sempre teve participação de procurador. Eu não lembro só especificamente se na reunião de desapropriação teve alguma presença de algum procurador de carreira junto numa reunião. Presenciou algum representante da imobiliária Top Móveis ou Moraes Imobiliária no gabinete da prefeita alguma vez? Não. Por enquanto é só. Obrigado. Obrigado, vereador. Perfeito, vereador Sérgio Brum. Eu também tinha mais algumas perguntas aqui na sequência, mas eu acho que algumas foram feitas aí. O que eu queria, Daniel, perguntar é o seguinte: você participou, né, ou orientou, como você disse que é o papel do assessor, a prefeita na decisão de definição das escolhas dos prédios a serem desapropriados? Não, a decisão das desapropriações dos prédios aí, a Secretaria da Educação, né, que escolhe quais os melhores locais, o que estava sendo necessário para o momento, né? Tá, e aí eles levam a prefeita. Possivelmente a prefeita deve ter perguntado para o senhor, e agora? Eu valido, não valido? Teve esse questionamento? Ou a prefeita só chancelou aquilo que a secretaria decidiu? Que eu me lembre, não, vereador. A prefeita só chancelou as escolhas da secretária e seguiu o trâmite? Sim. Perfeito. O senhor já mencionou, né, que não teve em nenhuma reunião com a equipe da Top Imóveis, né? Mas estiveram outras imobiliárias no gabinete da prefeita com que
o senhor estivesse presente junto ou não? Não. Nenhuma outra reunião? Tá, neste momento eu acredito que seja isso. Em relação ao trabalho, né, a assessoria administrativa da prefeita, e aí talvez seja mais um aspecto, né, de encaminhamentos. Houve em algum momento uma orientação sua para que pudesse seguir o trâmite de compra e venda e não desapropriação? Não. Não. Tá bom, satisfeito. Vereador, relator. Doutor, desses despachos que constam a sua letra, algum desses despachos teve a autoria intelectual sua ou o senhor só escrevia o que ela te ditava? Doutor, o despacho é da prefeita, então não tem autoria intelectual minha. E nem orientação sua do que deveria ser escrito. Tudo veio, então, da prefeita que determinou que o senhor escrevesse? Sim. O senhor acredita que esse procedimento que foi feito de desapropriação foi correto em todos os processos? Sim. O senhor disse em algumas oportunidades que a prefeita era assessorada pelo senhor e por outros assessores. Quem são os outros assessores que trabalharam com a prefeita e que chegaram a participar desse processo? Nos processos administrativos, normalmente sou eu. Mas nesse específico normalmente, os processos administrativos, normalmente sou eu. Eventualmente, o Leonardo ajuda, encaminhando, levando, fazendo alguma coisa assim. E agora, a partir desse começo do ano, tem mais um assessor, que é o Dr. João. Mas, então, o doutor João, é agora, daqui para frente, nesse processo de desapropriação... Nesses processos de desapropriação, sempre fui eu que auxiliei ela a dar os andamentos. Teve mais alguém? Não. O senhor disse que ela conversava com o senhor e com outros assessores? Não, os outros assessores participam da reunião, como eu acabei de falar para você. O Leonardo auxilia, ele participa das reuniões, ele ajuda, mas especificamente nessas das desapropriações no final do ano, quem auxiliou tudo fui eu. O senhor não orienta a prefeita, o senhor faz a parte só de indicar, de cobrar agilidade e tudo. E aí os outros assessores, eles fazem o quê, então? O que sobra para... Aí o senhor pergunta para cada assessor o que ele faz. Estou perguntando para o senhor. Para mim... disse aqui em depoimento que os outros assessores também auxiliavam a prefeita. Os outros assessores auxiliam. No momento que eu estou em alguma outra reunião, fora, a prefeita precisa dar andamento em algum processo, ela chama o assessor para auxiliá-la em alguma coisa. Agora, eu não posso falar para o senhor o que aconteceu quando eu não estou lá. Tá certo? Agora, como o senhor perguntou, nesses processos de desapropriação, se eu atuei neles, se eu ajudei ela e os andamentos administrativos que tinham que ser feitos, eu já respondi para o senhor que sim. O senhor não sabe, o senhor disse então que também tinha outros assessores, mas o senhor não sabe o que eles auxiliavam a prefeita? Não, porque eu não estou no momento com eles quando estão fazendo o serviço. Entendi. Estou satisfeito, presidente. Perfeito. Mais algum membro da comissão tem alguma pergunta? Vereador Locadora, Serginho. Então eu vou abrir aqui aos colegas vereadores, vereador Berriel aqui presente, está satisfeito. Os demais vereadores aqui, pastor Edson também estava aqui. E eu vou, então, aqui, já que nós temos aqui o auxílio da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou passar aqui a palavra ao doutor Marcos, se eventualmente tiver alguma pergunta a se fazer, que possa direcionar a esta presidência aqui, para que possa repassar ao doutor Daniel. Boa tarde, presidente, Manuel Luzila, dessa comissão. Quem eu cumprimento os demais vereadores, servidores da casa. Bom dia, boa tarde, pelo adiantar do horário, ao nosso colega, doutor Daniel, e agradecer a presença, obviamente. Ele explicou que as decisões da prefeita, eram determinações dela e ele simplesmente redigia. E também nos orientou a respeito do procedimento que ele fazia sugestões. A indagação que eu faria nesse primeiro momento seria o seguinte: houve manifestação dele por escrito ou verbalmente em relação a procedimento, não a ato decisório, em relação a alguns desses processos de desapropriação? Se tem despacho meu de procedimentos, é isso? Encaminhamento. Não, nem verbal.
Também, a orientação verbal é qual que é o próximo passo aqui? Tem que caminhar agora para a CNJ, tem que caminhar para a secretaria, esse tipo de orientação. Pareceres nenhum, doutor. Tá. Em algumas dessas sugestões, eu gostaria de indagar se o depoente se sentiu contrariado por alguma orientação, seja ela por escrito ou seja ela verbalmente, que possa ter feito e não tenha sido acolhido em relação a esses procedimentos específicos de desapropriação. Não, doutor. Não. Pela experiência que tem como advogado, né, na área de direito público, né, acredita que o processo seguiu os trâmites legais? O processo de desapropriação, após ser passado para a SNJ, teve as orientações jurídicas, a minuta de decreto, foi feita a publicação dele, teve todo o trâmite legal. Muito obrigado. Perfeito, doutor Marcos. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta. O doutor Daniel disse que participou de todos os processos, né, administrativos de desapropriação. Então, o senhor sabe exatamente onde são os locais que foram desapropriados? Doutor, eu não visitei locais nenhum. A Secretaria, como eu falei, da Educação, que escolheram os locais, fizeram as visitas todas. Eu não faço visita em locais. Tá, não, mas eu não perguntei se o senhor sabe os locais, né? Não perguntei se o senhor visita. O senhor não visitou nenhum local. Tá, mas sabe aonde ficam os prédios, enfim, a estrutura, porque nos processos administrativos, e eu li, né, os 10, eles têm lá, né, o primeiro ato do processo praticamente é a matrícula. Todos eles são abertos com a matrícula, né? E eu, obviamente, fui ver o endereço. Então, o senhor tem ciência dos locais onde são esses prédios? Eu não conheço muito bem Bauru, falar assim a localização exata, mas os endereços tinha nos processos sim, doutor. Tinha, né? Inclusive o mapa, né, do Google Maps. Praticamente todos os processos têm um mapinha lá, a área é aqui, tal. Mas, enfim, essa era uma das perguntas que eu gostaria. A outra pergunta é o seguinte, nas desapropriações, né, e aí é uma discricionariedade do poder público, né, o senhor como especialista no direito público sabe, de fazer a oferta, né, enfim, fazer a avaliação e, obviamente, tratar diretamente com o proprietário. E nós vimos nos processos, isso é explícito, que houve a intermediação de algumas imobiliárias, né? E procedeu o contrário da lei de desapropriação. Na verdade, a oferta veio, né, do proprietário intermediado por uma imobiliária. Em algum momento o senhor chegou a dar uma orientação para a prefeita de que aquele procedimento poderia estar equivocado ou numa ordem errada, em que poder público deveria acionar os proprietários e não o contrário? Doutor, como eu falei anteriormente, toda orientação jurídica é da SNJ, então não posso me meter nisso daí. Perfeito, mas estou nem falando de orientação jurídica, estou falando porque o senhor falou que orienta a prefeita em relação aos trâmites. Manda para esse, manda para aquele, volta para trás, não sei o quê. Então, quando chegou esse processo ao gabinete, vindo com oferta de imobiliária, o senhor não falou, prefeita, volta para trás, porque isso aqui não pode. Ou, não, beleza, segue para o jurídico. Encaminha para o jurídico analisar se tem algum problema. Tá bom, tudo bem, não, era só isso aí que eu queria esclarecer. Fica à vontade, relator. O senhor lembra de ter visto a orientação jurídica questionando a forma que foi feita de desapropriação ao invés de compra e venda? Não lembro, doutor, não lembro todos os processos de cabeça. Algum procurador chegou a questionar ou a conversar com o senhor sobre a forma mais adequada seria de compra e venda e não desapropriação? Não. O senhor nunca conversou com nenhum procurador sobre esse assunto?
Dessa forma que o senhor falou, se a forma mais adequada era aquisição do que desapropriação, não. O senhor disse que o senhor só encaminhava o processo, então o senhor dava encaminhamento para a secretaria, para a procuradoria. O senhor chegou a conversar com algum procurador dando orientação ou tratando desse assunto? Conversa pessoal, verbal? Teve algum episódio desse do senhor sobre o procedimento? Procedimento? Lembro de cabeça não, doutor. Cabeça o senhor não lembra. O senhor, como advogado, o senhor que pesa em não dar, como o senhor disse, a orientação jurídica, mas como assessor da prefeita faz parte da função orientá-la. O aparecimento de corretores de imóveis no processo de desapropriação não te chamou a atenção? Doutor, novamente, em relação à análise jurídica, a minha orientação foi: vamos encaminhar para a SNJ, que lá faz a análise jurídica se o procedimento está correto ou não. Mesmo que, se o senhor visse alguma coisa errada, fora do padrão, então o senhor não alertaria a prefeita? Porque não era sua função jurídica? A SNJ é que dá os pareceres jurídicos, eles falam da legalidade ou não dos atos da administração. E se tivesse algum ato irregular, então não caberia o senhor alertar a prefeita? Eu não questiono pareceres de colega, doutor. Então, se o procurador de carreira der um parecer equivocado, eu não tenho esse poder. Quem pode reverter qualquer tipo de parecer equivocado, dando o parecer dele acima, é o procurador-geral ou o secretário de Negócios Jurídicos. E mesmo diante dos pareceres do jurídico, o senhor jamais chegou a orientar a prefeita, então, sobre algum ato equivocado? Ela nunca pediu sua opinião a respeito? Novamente te falando, opinião jurídica na prefeitura, CNJ, procurador-geral e secretário. Ela te pediu algum tipo de, fora a opinião jurídica, o que ela te perguntava, o que você assessorava a prefeita, fora encaminhar um processo para um lugar, para o outro? Você não chegou a orientar a prefeita em nenhum sentido nisso aqui, nesse processo? Doutor, como eu te falei, às vezes ela pedia para ir participar de uma reunião, para ver como é que estava o andamento, essas coisas. Essa é a função do assessor dia a dia. Certo. O senhor teve contato com algum corretor de imóveis? Já respondi a pergunta, mas respondo novamente, não. De quem partiu a indicação para a desapropriação dos imóveis? Doutor, novamente, já respondi essa pergunta. As indicações, as escolhas dos imóveis é feito pela Secretaria da Educação. Secretaria da Educação é uma personalidade jurídica. Ela é uma secretaria, o prédio não indica. Eu quero saber pessoas. Qual a pessoa? Quem? Foi só a secretária? Foi assessor? Foi funcionário? Foi quem que indicou? Aí essa pergunta o senhor tem que fazer para ela. Não, eu estou fazendo para o senhor. O senhor tem que responder. Eu não sei, eu não sabe, então o senhor responde o que o senhor não sabe. Sim, ponto. senhor. Para quem eu vou fazer a pergunta, quem decide sou eu. O senhor vai falar para mim se o senhor sabe ou o senhor não sabe. É simples. Não sei. O senhor não sabe. Perfeito. Satisfeito, presidente. Perfeito. É uma pergunta aqui que me veio agora, em decorrência até da relembrança aqui do vereador relator. O senhor já disse que não teve contato, não participou de nenhuma reunião com corretores, mas com proprietários dessas áreas, o senhor teve alguma reunião ou participação presencial ou não? Com nenhum deles? Doutor, que eu me lembre, não. Não? Tá bom, eu estou satisfeito. Eu vou insistir nessa pergunta, porque eu acho difícil você não lembrar se teve contato com o proprietário de terreno que a prefeitura desapropriou por 6, 7 milhões. O senhor não lembra de ter tido contato com nenhum proprietário? Doutor, durante a desapropriação não tive contato com nenhum proprietário, não tive contato com ninguém, tá certo? Agora, você atende várias pessoas no dia a dia, você não consigo lembrar todo mundo que eu atendo. E o senhor não lembraria se a pessoa, um proprietário de terreno... Durante os processos de desapropriação, não tive contato com nenhum proprietário. E depois? Também que eu lembre, não. O senhor nunca teve contato, então, com nenhum proprietário de imóvel? Novamente, que eu me lembre, não. Bom, perfeito. Vereadores, membros da comissão, tem mais alguma pergunta? Vereador Edson Miguel, vereador Guilherme Berriel, representante da OAB, tem mais alguma? Bom, a vereadora Chiara remeteu uma nota, né, justificando a sua ausência em virtude
de alguns outros compromissos, então eu acabo justificando aqui. Gostaria de agradecer, doutor Daniel, a sua presença aqui, as suas respostas e contribuições com a nossa Comissão Especial de Inquérito. Eu faço questão de reforçar que nós estamos aqui somente para levar a verdade à população, né? Fazer com que transpareça a realidade dos fatos, né? Então tem uma população aí de quase 400 mil pessoas querendo uma posição, se o investimento foi adequado, se não foi adequado, se a maneira foi correta, os valores estão exatos ou não. Então, essa contribuição que o senhor deu, né, esteve aqui, é muito importante. E é o apelo que nós fazemos a todos os convidados, né, que estejam presentes na reunião, porque o vereador relator já disse, é muito importante, vai fazer pedidos judiciais para que as pessoas compareçam, enfim, quebra de sigilo bancário, e nós não precisaríamos disso, porque nós gostaríamos simplesmente de saber a verdade e levar a verdade à população. Aqui é a Casa do Povo, é onde o povo tem voz, é onde nós transmitimos abertamente todas as reuniões, de maneira que tudo seja esclarecido e nós, enquanto vereadores, possamos cumprir o nosso papel da fiscalização do Poder Executivo, simplesmente isso. Então aqui não tem carta marcada, nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos que a verdade transpareça. Obviamente, se erros ou equívocos existem, né, eles serão imputados a quem de direito. Presidente, pois não. Vou fazer uma observação. Eu estou curioso com o depoimento da secretária da Educação, a Kobayashi. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, a estratégia é jogar nas costas da secretária. Ninguém sabe de nada, ninguém viu. Um assessor de gabinete, um advogado, ganhando mais de R$5 mil simplesmente para caminhar processo. Eu estou curioso para ouvir a secretária Kobayashi, uma mulher séria, mas pelo jeito, pelo que a gente está vendo pelo depoimento da prefeita e do seu assessor, parece que é tudo nas costas da secretária. Vai ser bem esclarecedora a oitiva da professora Kobayashi. Obrigado. Perfeito, relator. Então, doutor Daniel, gostaria de agradecer a presença do senhor, né, e pedir aos demais convidados e convocados que estejam presentes. Então, muito obrigado, né, pela sua participação. Queria desejar uma boa tarde, né, e que Deus abençoe. Pois não, fique à vontade para fazer suas considerações. Obrigado, uma boa tarde a todos os vereadores e todos os presentes. Obrigado, doutor Daniel. E eu gostaria, então, de dar sequência aqui, apenas para dizer que no próximo dia 8 de março, portanto, a próxima terça-feira, nós temos novamente uma reunião com a finalidade de buscar oitivas. Alguns encaminhamentos de documentos e solicitações já foram feitos durante a semana. Fica à vontade, doutor. Foram feitos durante a semana, e nós temos trabalhado na leitura, enfim, em algumas atividades do processo. No dia 8 de março, às 10 horas, está convidado o senhor Érico de Oliveira Brago. Às 11 horas, a senhora Maria Moreno Perrone. Às 14 horas, o senhor Guilherme Klaus, Juliana Guzmão de Camargo Godiano e José Cláudio Godiano. Às 15 horas, Jair Lote Vieira. E às 16 horas, Paula Adriana de Souza. Portanto, temos aí o dia todo com a expectativa de participação dos convidados. Nada mais. Presidente, pois não. Posso só fazer uma observação? Claro, fica à vontade. Eu vou pedir ao consultor jurídico da casa, o Dr. Lima Júnior, que já antecipe os estudos e a confecção de uma minuta de pedido de condução coercitiva e afastamento de sigilo bancário. E aí, com o tempo, a comissão, se aprovar esse pedido e
indicando os nomes necessários, pelo menos para antecipar, Lima, para a gente, quando precisar e quando indicar, se tiver essas necessidades, para pelo menos já adiantar, para fazer os estudos. Eu me comprometo também em passar algum material para o senhor, mas para já ir trabalhando em cima disso, porque até semana que vem eu pretendo fazer o pedido para o presidente e para a comissão de algumas providências a serem tomadas por essa comissão. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Perfeito. E nada mais havendo a tratar nesta reunião, nós encerramos essa terceira reunião às 12h43 do dia 4 de março de 2022. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe.